A gente fica muito tempo se preocupando com o que os políticos estão discordando, o que o PT está discordando do PSL e por aí vai, mas é quando eles concordam que aí você sabe que você vai ser assaltado. O que leva a gente à discussão do fundão eleitoral. O fundão eleitoral é aquele dinheiro pago com o seu imposto que vai para político fazer campanha para mandar na sua vida. Em 2018, o fundão eleitoral repassado para campanhas foi 1,7 bilhões de reais e estão querendo subir agora para 3,8 bilhões de reais, tirando dinheiro de saúde, educação, saneamento, programas de habitação, farmácia popular, etc. E aí você olha e fala, Brasil. E aí você pode pensar, mas meu Deus, 3,8 bi para político, é isso que eles estão querendo aprovar? Isso foi aprovado agora, 4 de dezembro, numa comissão lá, e depois vai para Congresso para ser votado. Mas calma, não é só 3,8 bi, tem quase mais 1 bilhão de reais, que é o fundo partidário. Então tem o fundo partidário e depois o fundão eleitoral. Então eles todos, se esse fundão for aprovado agora, vão somar 4,8 bilhões de reais que você paga para político fazer politicagem. E isso não inclui salários deles, todas as mamata, carro, motorista, champanhe, lagosta, etc. Calma, a gente só tá falando de campanha, ok? A propósito, esse vídeo é patrocinado por Rivotril. Não é, mas poderia ser. Porque eu poderia fazer muito merch de remédio pra sanidade mental. E não, esse vídeo não é patrocinado por alguma empresa de remédio para você manter a sua calma, se bem que poderia ser, mas o fato é que é isso que está sendo deliberado lá e PSL e PT são a favor. Inclusive o Bolsonaro, que agora não é mais do PSL, e tá criando o partido dele lá, também é a favor de um aumento. A questão é qual tamanho. O Bolsonaro queria aumentar de 1,7 bi para 2. Então essa coisa assim de criar uma vítima, coitada, não procede. E Câmara e Senado articularam lá e vamos subir isso para 3,8 bilhões de reais. Como não existe almoço grátis, quais são os cortes? Da onde que vai ser passada a faca para pagar campanha de político santinho, jingle retardado, compra de voto, etc. Da onde que vai ser esse dinheiro? 500 milhões de reais vão sair de saúde, 380 milhões de reais vão sair de programas de habitação e saneamento. Então um monte de gente aí vai continuar morrendo de diarreia porque não tem dinheiro para fazer saneamento, porque tem que fazer santinho de político, para ele prometer fazer saneamento, né? 280 milhões de reais vão sair de educação e 70 milhões de reais vão sair da farmácia popular para sustentar essa campanhazinha de político aí. E PT a favor, PSL a favor, MDB a favor, PSDB a favor, DEM a favor, um monte de outros partidos são a favor. Curiosamente, votaram contra juntos, na coisa engraçada da história, Novo e PSOL. Alguns outros partidos votaram contra também, mas é que eu só apreciei a ironia de que você teve esses dois finalmente concordando em alguma coisa. E aí vem as desculpinhas. Ah, desculpinha. Não, mas ok, isso está sendo falado a sério. Eu vou falar um argumento agora e você vai olhar e falar, não é possível que alguém tá falando isso a sério. Tá sendo falado em uma das principais linhas de defesas desse corte, dizer assim, mas não vai fazer falta. Não, porque ó, a gente cortou isso aqui, mas não tava, né, ninguém vai sentir, a gente cortou isso e vai colocar no fundão. Pergunta, primeiro, sério. Segundo, se não vai fazer falta, por que tava lá em primeiro lugar? Ah, tá sobrando lá, então corta e não gasta. Porque o governo está em déficit e ano que vem vai estar em déficit, no outro ano que vem provavelmente vai estar em déficit também. Ou seja, qualquer gasto que não seja cortado é um gasto que vai ser pago com dívida e isso vai ter juro em cima. Então, você fala assim, tá sobrando, então vamos jogar no fundo eleitoral. Não vai virar santinho de político. Não, corta esse negócio, a gente não se endivida, é juro que eu não vou ter que pagar e meus filhos que nem nasceram ainda não vão ter que pagar. Não é desculpinha de não vai fazer falta, por favor, né? Outra desculpinha. Não, mas daí como é que a gente vai ter o dinheiro para fazer as campanhas políticas se a gente não tiver, né, o fundo público para fazer isso? Te vira. Se você não consegue erguer dinheiro entre os seus apoiadores para fazer a sua campanha, o que você está fazendo? Ah, não, porque fazer campanha é muito caro. Porque é inflacionado. Porque uma vez que você tem um fundão eleitoral e fundo partidário, que no ano que vem, se passar esse negócio, vai dar 4,8 bi, o que acontece? Todo mundo tem uma trolha de grana para gastar para todo lado, ou seja, a campanha fica cara. Você fala, bom, então acabou para todo mundo. Então o que acontece? Todo mundo vai começar a economizar a baixo preço. É uma bolha de campanha. Por isso que é caro. Corta o negócio.
E outro cara fala assim, ah, mas eu não consigo encontrar o dinheiro, não consigo fazer... Ah, então peraí, você tá dizendo que você não consegue honestamente encontrar dinheiro pra se financiar. É uma boa ideia mesmo você ser o cara votado pro legislativo pra depois decidir sobre orçamento? Você não consegue encontrar dinheiro e agora você vai decidir sobre dinheiro. É realmente essa linha de defesa que você quer ir? Sério? E isso sem falar os dois grandes pontos que precisam ser discutidos disso. Primeiro, que isso é uma puta de uma imoralidade, porque daí o que acontece? Alguém que é a favor do aborto vai ter que pagar imposto para financiar um partido que é contra. E alguém que é contra o aborto vai ter que pagar imposto para financiar um partido que é a favor. Isso é só uma causa. Agora, todas as causas vai ser isso. Você vai ter que financiar o seu oponente. Você vai ser obrigado a trabalhar para financiar a defesa de ideias que você acha repulsivas. Isso aí é ainda se você concorda que tem que ter um Estado e tudo mais. Se você é como eu, e como várias pessoas nesse Brasil que são libertárias e acham que não tem que ter Estado, você vai olhar e falar, cara, isso aqui é mais uma nuance de roubo. Eu tô sendo assaltado, porque imposto é roubo, pra pagar a campanha de político, pro político ir lá e dizer pra mim que eu tenho que pagar imposto pra ele, porque se não fosse ele, eu tava ferrado, né? Coitado de mim. Quer dizer, eu vou ser obrigado a financiar a campanha do outro cara pra ele ir lá e votar mais salário pra ele que eu vou pagar pra ele. Isso são também dois pontos muito importantes pra gente discutir aqui. Não é só o orçamento disso ou daquilo, é o fato de que isso é assalto, isso é roubo, imposto é roubo, seja pra lá o que for. Agora, se é pra financiar a campanha política, aí já vira esculacho. Agora, fora o fato também muito incômodo que a gente vendo isso sabe que em 2022 vai estar os mesmos desgraçados lá votando pra subir o fundo de novo, porque eles vão falar, não, porque agora é muito mais, não, precisa de muito mais dinheiro. Fora isso, a gente pode se perguntar, ué, mas por que eles estão querendo mais dinheiro nisso? Uma das desculpinhas é que agora vai ter mais candidatos a vereador. Por quê? Porque não vai poder ter coligação. Então, antes o que acontece? Você faz uma coligação de 5 partidos, eles têm 50 candidatos para apontar. Então, digamos, cada partido aponta 10 vereadores, você tem 50 vereadores cada aquela coligação. Como não tem isso mais, agora cada partido vai ter que apontar, digamos, 50 vereadores. Então, onde antes uma aliança de 5 daria 50 candidatos, hoje vai dar 250 candidatos, o que inflaciona candidato pra caramba. Só que tem muito mais candidato, agora vai custar mais caro. Pergunta, quem que votou pra não ter mais esse negócio? Vocês. Então o cara falou assim, não pode mais ter coligação. Vai ter que ter mais dinheiro pra campanha. Quem causou isso? Eu. Mas isso é uma desculpa esfarrapada também, porque nenhum partido é obrigado também a apontar todos os candidatos, e também cara, olha, vai ter mais candidatos, vai ter mais gente trabalhando, vai ter mais gente para arrecadar fundos, vai ter mais gente no geral. Então, você poderia balancear isso dos outros lados. Não é só necessariamente porque vai ter mais gente que isso vai custar mais caro, você pode dividir os fundos, até porque a quantidade de eleitores é a mesma, então, né? Só porque antes você tinha 3 candidatos gastando X, não é porque você vai ter agora 6 candidatos que tem que gastar 2X. Você pode gastar a mesma coisa dividindo entre os caras, ou falar assim, então por que eu vou precisar dos outros 3 caras que eu não precisava antes? Não põe eles. Isso pode ser mais ou menos conveniente dependendo da situação eleitoral e de como funciona a votação ali, mas é uma desculpa esfarrapada também. Mas isso é um ponto um pouco mais secundário. O ponto principal é que prefeito e vereador é a base da estrutura alimentar política e é o que ajuda muito a eleger deputado estadual, governador e deputado federal, senador, etc. Então, esses deputados e senadores que estão votando a favor disso estão fazendo em alto interesse, porque eles estão falando, olha, quando eu for tentar me reeleger, eu vou precisar de cabo eleitoral, e eu vou precisar que meus cabos eleitoral tenham ganho as eleições, né? Então eu quero que tenha mais dinheiro de campanha pra gente conseguir fazer uma campanha melhor, tal, conseguir eleger esses negócios, porque depois o cara que eu ajudei a ter dinheiro vai me apoiar pra eu me reeleger. Não é à toa que o MDB, o antigo PMDB, os caras vão colocando e tirando letra pra ver se confunde o eleitor, enfim. Não é à toa que eles têm tanto sucesso, porque eles sempre foram um partido de prefeitos. E daí quando conseguiram subir, bom, você tem uma base pra todo lado do Brasil, aí isso te ajuda. Claro, isso é velha política, hoje com a internet muda um pouquinho, mas ainda é uma coisa muito importante. Os caras falam, bom, a gente vai ter que ter munição pra brigar aqui. Mas Rafael, mas por que isso muda? Porque daí se todo mundo tem dinheiro, mesma coisa, né? Se a galera tem 100 mil ou 1 milhão, vai socar os dois lados igual, certo? Então por que você ia querer aumentar os fundos? Você vai querer aumentar os fundos quando você sabe que os teus políticos e o teu partido são uns lixo. Por quê? Porque daí você precisa jogar dinheiro no lixo pra fazer ele parecer que cheira alguma coisa boa.
Porque o que acontece? Você tem vários partidos, e eu não tô falando só do Novo ou do Livres, que né, tem vários partidos, mas enfim, não tô falando só desses partidos. Você tem outros partidos de esquerda ou de pessoas que são muito notórias que conseguem fazer campanhas mais baratas. Isso é porque eles são bons. E aí, mesmo que eu não concorde com ideias de partidos de esquerda que conseguem, alguns que conseguem fazer isso, e mesmo que eu não concorde, eu vou ter que reconhecer. Os caras são bons em espalhar sua mensagem usando pouco dinheiro. Eles são bons em treinamento de liderança, em organização, em viralizar as coisas, em às vezes usar táticas que são erradas, tipo fazer escândalo e tudo mais, mas o fato é que tem partidos que conseguem se conectar melhor com o eleitor. E daí o cara do partido genérico número 3 fala, bom, eu não tenho como bater de volta nisso aqui, então eu vou precisar de 50 milhões aqui para fazer campanha. Por quê? Porque se você pegar uma coisa ruim o suficiente e tacar um monte de dinheiro, ajuda. E aí o cara consegue competir com outros caras que estão querendo fazer renovações, estão querendo mudar o jogo aí. Então eu não tô fazendo um argumento puramente pró-novo. O PSOL sai ganhando com isso também, de você ter um fundo partidário menor, porque eles conseguem se diferenciar mais. E tem alguns outros partidos também. Então quem tá indo a favor disso é o cara que sabe que ele não tem muita munição, não sabe explicar muitas coisas. E fazer o quê? Precisa apelar pro dinheiro dos outros para conseguir ganhar uma eleição. Tá, mas e agora? Esse negócio vai passar? Não vai passar? Como é que fica? Bom, foi aprovado numa comissão e tá se encaminhando para ir para plenário, onde tem uma maioria considerável para votar a favor. Eu acho que é razoável esperar que isso passe, porque você sempre tem o centrão e os amorfos ali votando a favor. Vai ter que ter pressão popular contra isso, vai ter que fazer os caras passar vergonha, vai ter que encher o saco pra caramba. A gente já tá fazendo isso, um monte de gente tá fazendo isso bem. Os caras provavelmente não se importam, porque daí depois eles compram a sua opinião de volta com o dinheiro que eles roubaram de você via fundão eleitoral. Mas depois, né, de votação tem que ir pra sanção presidencial. E aí o Bolsonaro pode vetar. Se ele vetar, o veto desce para o Congresso e Senado de novo, tem que ser derrubado por uma maioria de 2/3 e daí ele vai se tornar lei. Então aí, não é só o legislativo que a gente tem que fazer impressão em cima, vai falar, Bolsonaro, você já foi a favor de subir de 1,7 para 2 bi, né? Não se faz de vítima. Não vem com essa conversa. Porque você podia ter feito uma proposta que ia ser 0. Podia. Não fez. Porque não quis, ok? Você já era a favor de aumentar, mas vamos fazer o favor de vetar esse negócio aqui, 3,8 bi? Se não vetar, a gente já sabe uma coisa ou 3 sobre o sujeito, né? E se vetar, tem que depois, de novo, encher o saco no legislativo e ver o que acontece. Esse é o trâmite que a gente tem pela frente, vamos acompanhar, mas por enquanto é bom já ir começando a passar raiva e guardando o poder do ódio pra gente tentar resistir a esse negócio. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.